É tudo ao mesmo tempo. É chupar cana, assoviar e comer farofa. Mais ou menos por aí. Eu adorei essa analogia. Olá, tudo bem? Meu nome é Ed Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Web Conservatório. Nós estamos estreando hoje uma playlist aqui no canal, que é uma playlist para entrevistas. Eu vou entrevistar cantores, instrumentistas e várias pessoas da área da música, de vários focos, de vários fazeres musicais diferentes. E vamos tratar de vários temas, tanto da educação musical, quanto da realidade do mercado de trabalho. Enfim, nós vamos discutir vários temas aqui, eu espero que vocês gostem. Se vocês já gostarem desse vídeo, já se inscrevam no canal. Tem conteúdos semanais aqui, várias playlists diferentes, com vídeos, com focos diferentes. Então, o Web Conservatório é realmente um projeto para democratizar o acesso à música, para dar vários toques, várias dicas e compartilhar mesmo em forma de troca, em forma de uma via de mão dupla, como eu gosto de dizer. Eu falo algumas coisas aqui, eu também espero receber de vocês feedback e a opinião de vocês sobre os assuntos que são tratados aqui. Bom, a nossa entrevistada de hoje é a minha amiga querida, já conheço ela de muito tempo, conheci ela na Universidade do Estado de Minas Gerais, onde eu estudei. É uma cantora, uma soprano, e eu vou ler o currículo dela aqui para vocês agora. Elisângela Célia, ela é soprano, natural de Belo Horizonte, graduada em licenciatura em música pela Universidade do Estado de Minas Gerais, a mesma universidade onde eu estudei. Ela fez parte do coro acadêmico da UENG e também do grupo experimental de ópera, além de atuar como cantora em várias atividades artísticas e culturais dentro e fora de Belo Horizonte. Atualmente ela trabalha como professora de canto, professora de iniciação e musicalização infantil. Bom, agora eu vou chamá-la aqui e para vocês conhecerem a Elisângela. Olá, Elisângela, tudo bem? Oi, Ed, tudo jóia? Como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Dizem que quem canta seus males espanta. Verdade, verdadeira. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o canto, a iniciação do canto, algumas dicas e cuidados com a voz. Não é isso mesmo, Elisângela? Isso. Bom, a gente estava fazendo uma introduçãozinha aqui antes de eu te chamar, Elisângela. A gente falei um pouquinho do seu currículo e a gente viu aqui no seu currículo que você é formada em licenciatura em música pela Universidade do Estado de Minas Gerais, né? Isso. Com habilitação em canto. Isso. O que quer dizer esse palavrão? Licenciatura em música com habilitação em canto. Pois é. É um palavrão muito lindo, né? Eu sou meio suspeita de falar. Né? Ao contrário de outros palavrões por aí. O curso de licenciatura, né? Falar assim bem basicamente sobre ele. A licenciatura em música, ele te habilita a dar aula não só no instrumento ou canto, né? O qual você se habilita, mas também te possibilita dar aulas em escolas, né, que envolva o conteúdo musical, musicalização infantil. Você tem uma gama de informações da pedagogia musical que você pode utilizar não só no instrumento ou canto, né, onde você se habilita, mas em várias ramificações musicais. Né? Então, alguns professores da escola, inclusive, falam que a habilitação pode te servir como instrumento musicalizador, né? Para você aplicar como musicalização mesmo. É interessante você falar isso do uso do canto como um instrumento musicalizador.
como uma ferramenta musicalizadora, melhor dizendo. Porque esse canal aqui, que eu estou começando agora, esse projeto, ele tem o intuito de uma forma ampla, democratizar o acesso à informação sobre a música, a democratizar música para as pessoas. E me chama muita atenção esse potencial que o canto tem de ser usado como ferramenta musicalizadora, porque ele é o primeiro instrumento, né, que o aluno ou o indivíduo tem, né? Sim, com certeza. Como um indivíduo, principalmente, né? Porque o bebê, ele já é musicalizado pela mãe, né? A maioria das vezes, né? Porque a mãe, tem muitas mães por aí que já cantam para os seus bebês desde o ventre materno, né? E hoje existe musicalização tanto para bebês como para mulheres grávidas, que já começa a musicalização com o bebê na barriga, né? Isso, e eu, assim, quando eu vejo essa matéria, eu não sou especializada nisso, mas é interessante porque é uma possibilidade muito bacana de já aguçar, né, a sensibilidade auditiva e sensorial do bebê já desde o ventre. Isso ajuda muito no desenvolvimento, né, sensorial da criança. Então, no caso, a utilização do canto e a exploração vocal, tanto para um bebê quanto para um indivíduo que se propõe a estudar música, ela é essencial. Essa explorar a própria voz, para o indivíduo adquirir uma percepção musical, para adquirir uma sensibilidade musical. É muito importante e muito útil, né? A gente não fala, eu não diria essencial, mas é extremamente importante. É um dos meios, vamos dizer assim, né? Porque Certo. eu acredito que a música, né? Hoje eu coloquei essa blusa, não foi à toa, né? A música, pois a vida não se basta, né? Eu acho que a música, ela faz parte da vida de 99,999% da população mundial, né? Vamos dizer assim. Mesmo eu não conheço uma pessoa que fala eu não gosto de música nenhuma. Alguém vai gostar de algum tipo de música, né? Vai fazer parte da vida da pessoa, mesmo que ela não queira, porque, como eu vi uma palestra uma vez, os nossos ouvidos não têm pálpebras, né? Então a gente ouve muitas vezes até aquilo que a gente não quer. E quando a gente se abre para a musicalização, a gente começa a educar os nossos ouvidos para a gente perceber melhor o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é bom, o que é ruim, o que é prejudicial, o que não é, né? E isso faz parte da educação, até mesmo como ser humano, né? Porque Sim. essa seleção, eu acredito, falando assim, de um modo bem pessoal, né? Eu acredito que essa seleção faz parte de um amadurecimento, né, da pessoa também. Porque a gente não pode virar e falar isso é bonito e ponto final. O belo é relativo. A gente estuda isso até na faculdade, né, Ed? O que eu prezo, por exemplo, na musicalização é o que é saudável, né? Principalmente no canto, a gente tem que pensar muito, não que nos instrumentos diversos que se estudam também não seja importante, mas os outros instrumentos diferentes da voz, eles são externos, né? Nós, cantores, e assim como os profissionais da voz, têm o seu instrumento internamente, né? O nosso É instrumento está verdade. aqui, né? Está aqui, né? É o nosso corpo todo, além da laringe, que não é só a laringe no nosso instrumento, né?
Então, quando a gente estuda música através do canto, a gente começa a pensar muito nisso, né? Nessa questão de cuidados, na questão de percepção. Então, a música ela tem realmente esse poder, principalmente quando trabalhada no canto, de aguçar muito essa questão da percepção corporal, né? Também, Certo. né? E Quando como a foi a gente sua iniciação? A minha iniciação é uma Como é que longa você história. conheceu? E a gente vai saber dela agora. Como é que foi sua iniciação musical? Assim, como é que você conheceu a música? Você sempre se interessou? Tinha músico na família? Olha, eu sempre gostei muito de música desde criança, né? Então, eu ouvia muito rádio, né? Na época de infância, né? Eu sou nova há um pouco mais de tempo. Então, a gente ouvia muito rádio, não tinha celular, essas coisas, pesquisas de internet na época. Então, nosso meio de comunicação, de contato com a música era mais através do rádio. Então, eu escutava muito rádio enquanto fazia as atividades em casa, né? Até que meus irmãos puderam adquirir o aparelho de CD que você podia colocar e ouvir a música que você quer, mas até lá era muito rádio. E a gente sempre cantava. Eu e minha irmã, a gente brincava de cantar até as músicas das propagandas. Era tudo. A Tinha gente não aquela, perdoava né? nem as... Para quem é de Minas Gerais, tinha aquela, né? A região de Belo Horizonte ali, tinha aquela da Lua de Mel, né? Quem lembra? Na loja lua de mel. É hoje uma tradição. Esqueço. Levanta Maria, acorda Mané. Acordava, não. Muito Isso bom. eu não estava, não. E era interessante, né? Porque essa época tinha muitas propagandas musicalizadas, né? Que hoje parece que está caindo um pouco. Não tem tantas vinhetas sendo formadas para propagandas hoje, né? E eram músicas que chamavam a atenção da gente, que gravava, colava, né? As famosas músicas chiclete. Eu acredito que ainda Mas exista muita exploração musical nas propagandas, mas hoje não é uma coisa tão cantável. Geralmente são batidas, que tem até teorias que tem certos batimentos que estimulam o consumo e tal. Então o pessoal usa muita música eletrônica e tal, efeitos sonoros, mas essas músicas que são cantáveis, né, que o pessoal conseguia cantar na rua e tal, e ficava na mente da gente, hoje diminuiu bastante, né? O pessoal não tem explorado tanto isso, né? pois é. Isso E acaba então, assim, musicalizando as pessoas também, né? com certeza. E músicos na família, o meu pai, que já é falecido, ele era autodidata, ele tocava cavaquinho, pandeiro, sanfona, né? Nunca foi um músico profissional, mas a gente adorava quando ele pegava o cavaquinho e começava a cantar com a gente, né? Então, assim, tenho boas recordações musicais do meu pai. E a Muito minha mãe legal. também tem uma voz linda, né? Mas sempre cantarolando pela casa, as musiquinhas dela. Então, as primeiras referências musicais minhas foram essas. Mas a gente não tem nenhum músico profissional assim na família, com relação a pais, irmãos, não, né? Você é a Hoje primeira. eu sou a primeira musicista formada da família. Isso assim, eu tenho três sobrinhos que tocam violão e cantam, né? Mas cantam e tocam na igreja, né? A igreja também foi um dos formadores musicais para mim, né? Que foi quando eu comecei a cantar em público, né? Foi com o grupo de canto da igreja. E a partir daí, né, com amigos que foram indicando professores, aí eu comecei a formação musical
fui fazer aula de canto, assim, como a melhor coisa do mundo. Aproveitando o seu gancho, que você está já contando essa parte que você teve experiências na igreja, teve a música dentro de casa ali, teve os seus pais ali, a sua família como agentes mesmo, musicalizadores, né? E depois na igreja você já teve as primeiras experiências de performance. E você comentou aí há pouco que depois você foi indicada a professores. E aí você já pode ir contando o seu relato e já dando algumas dicas para quem está assistindo a gente, pessoas que gostam de música, cantam em casa e gostariam de aprender. E por onde procurar? Como começar a estudar música? Quais são os caminhos que você indica? E aí você já pode complementar também contando sua história, sua trajetória de vida, como você saiu dessa pessoa aí que cantava na igreja e foi estudar música e hoje é uma profissional. Eu cheguei a cantar em alguns coros, né? Cantei no coro junto com o maestro Lindomar Gomes, né? Eu acho que foi o primeiro coro semiprofissional que eu cantei. E quando eu precisei sair desse coro, aí através de amigos, né, eu comecei a fazer aula de canto particular com um professor maravilhoso, que eu tenho ele guardado assim muito no meu coração. Me ajudou muito durante a minha trajetória. E ele sempre falava comigo, Elisângela, vai para a faculdade, vai estudar. E eu comecei a fazer aula de canto, assim, confesso muito egoisticamente. Eu queria aprender a cantar para mim, porque eu gostava de cantar, mas eu não acreditava em mim, eu não acreditava que a minha voz era bonita, nem nada. E essa pessoa foi me incentivando, foi me mostrando, né, e provando a partir da evolução dos meus estudos que era possível, que era bonito, que era agradável aos ouvidos de outras pessoas. E assim eu fui. Então, assim, já de cara, a primeira dica que eu dou é procurar um profissional, né, para um bom profissional, para iniciar os estudos de canto, né? Aí algumas pessoas podem questionar, pensar, mas eu já canto, nunca fiz aulas de canto, canto na noite, canto em bandas, né? Bandas de casamento, a minha voz já sou famosa, né? Vamos dizer assim, né? Mas mesmo os famosos, mesmo os que já cantam profissionalmente, é sempre recomendado procurar um profissional da voz para trabalhar, para estudar, porque o uso da voz, sendo feito de forma inconveniente, pode ser prejudicial para a sua carreira, né? Porque, de que maneira que eu quero dizer isso? Quando a gente canta, às vezes a pessoa não sente nenhum incômodo, né? Principalmente dentro das igrejas, existem até estudos hoje falando sobre os músicos de igreja, né? Independente de qual doutrina seja. Mas os músicos de igreja, muitas vezes, acabam tendo uma carreira mais curta, porque às vezes se empolgam muito, né, nos louvores, acabam forçando a voz, não fazem aquecimento, desaquecimento, que são procedimentos muito importantes para quem canta. Então, quando você vai até um profissional, ele vai te orientar como fazer o melhor uso da sua voz, dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você gosta de fazer, né, com o estilo que você gosta, independente de qual seja, mas essa orientação pela saúde da sua voz é fundamental e só pode ser feito com um profissional, né? Sim. Então, essa já veio a primeira dica. Voltando à minha história, depois de muito incentivo desse meu professor,
resolvi fazer vestibular. 3 vestibulares depois, eu consegui entrar na faculdade tão sonhada de música. E a UENG me acolheu assim com muito carinho, eu falo. Eu tenho muito carinho por essa escola. Lógico que, como toda escola, tem suas falhas, mas eu sempre percebi assim, muita positividade, muita coisa boa, profissionais excelentes naquela escola, amigos, amigos excepcionais, né? Conheci muita gente boa ali dentro, né? Muitos bons músicos e que fizeram da minha vida assim uma mudança, um marco mesmo, né? Existe a Elisângela antes da UENG e a Elisângela depois da UENG. É engraçado você comentar isso, porque eu também sinto isso. Eu sinto, sim, eu tenho um carinho enorme pela UENG, e eu hoje consigo ver assim, que eu sou um Edivaldo antes da UENG e depois. Foi um processo, assim, foi uma É muito metamorfose bacana. mesmo. Com certeza. Com todas as dores de saída do casulo, com as asas amarrotadas, mas a gente alça voo, né, Ed? Cada Com um do seu certeza. jeito, mas a gente um processo que eu indico para todo mundo mesmo que gosta de música de alguma forma, porque nós temos, né, vários cursos diferentes. Então, independente de qual o ramo que você vai seguir da música, você consegue encontrar um curso que se encaixa com o seu perfil. E isso assim, muito importante. Bom, você comentou aí um pouco sobre os cuidados com a voz. Falou que é importante ter um acompanhamento, principalmente aí no início, né? Mas eu acredito que o cantor ele sempre vai sempre manter muita atenção a esses aspectos, né? De cuidado com a voz. Mas aí para quem está começando, quem ainda nunca fez aula de canto, a gente pode adentrar um pouquinho sobre esses cuidados, especificar um pouquinho mais para quem está assistindo a gente. Quais são os cuidados com a voz? Além das coisas que são mais técnicas, que eu acredito, né? É importante você desenvolver aspectos técnicos muito específicos para não machucar as pregas vocais. Mas quais outros cuidados assim que a gente já pode começar a tomar de agora, assim? A voz, ela é o produto, né, da vibração das pregas vocais que são produzidas na laringe, né, que é a fonte, né, e aí ela é ressoada nos filtros e, enfim, chega aos ouvidos das pessoas a quem a gente quer atingir. Esse cuidado é uma coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos. O que a gente usa do corpo para produzir a voz, né? Então, muita gente acredita que é só a laringe, é a garganta, né? É a boca, mas não é só isso. A gente produz a voz, para uma boa produção vocal, nós precisamos do corpo inteiro, dos pés à cabeça. Então, eu sempre recomendo que você cuide do seu corpo inteiro, né? Uma boa hidratação, né? Beber água. Lógico que tudo tem o seu limite, tem uma quantidade média de 2 litros de água por dia, mas isso varia de pessoa para pessoa. Mas o importante é você sempre se hidratar, tomar água várias vezes durante o dia. Uma boa alimentação é fundamental, uma alimentação balanceada que te dê todos os nutrientes, porque assim, o canto ele é considerado um tipo de exercício físico, né? Porque você usa apoio respiratório, você tem que ter uma boa postura, né?
E tem muitas vezes que a gente termina uma aula de canto, assim, exausta, assim, querendo cama, de tanta energia que a gente gasta, né? Principalmente no canto lírico, mas o canto popular também gasta energia. Então, a gente tem que Sim. cuidar bem do nosso corpo como um todo. Vocalmente falando, falando um pouco sobre os cuidados específicos da laringe, tem também a parte do sono, né? Que é muito importante, ter uma boa noite de sono. Quem tem problemas para dormir, é bom procurar resolver esses problemas, porque a falta de uma noite bem dormida, ela pode refletir muitos problemas na voz. Tem gente que às vezes chega numa aula de canto com a voz cansada, só prosa, e às vezes a única coisa que a pessoa precisa fazer é dormir bem, né? E isso é muito importante. Eu gostaria de mencionar aqui um trio Parada Dura, né? Que é um trio de profissionais que geralmente trabalham juntos para uma boa produção vocal, né? Para os cantores e os estudantes de canto, que são o professor de canto, um fonoaudiólogo e um otorrinolaringologista. Esses três profissionais, eles trabalham juntos, né, para cuidar da voz de qualquer profissional que use a voz como caminho, né, de trabalho, meio de trabalho. E para o cantor isso é muito importante, porque quem está começando a cantar, eu sempre peço para os meus alunos iniciantes que consulte um otorrino. Muitos já começam a fazer aula de canto sem nunca ter passado por um otorrino na vida. Então, eu sempre recomendo a eles que vá até um otorrino, façam um exame de laringoscopia, né? Tem uns outros exames que nasolaringoscopia, é uns nomes complicados. É um que passa tipo um tubo, né, com uma câmera e vai lá na Isso, é porque garganta. eu faço muita confusão com as nomenclaturas dos exames, mas tem um que vai pelo nariz, né? Uma câmerazinha enfia pelo nariz e vai até as pregas vocais. Outro vai direto na boca, né? Como se fosse um tubo assim, né? Com a câmera na ponta. E o profissional põe um anestésico na boca e vai até a laringe para ver como que está a sua produção vocal, se está tudo bem, se tem alguma falha, né, na adução das pregas vocais. Então, é muito importante isso, porque isso resguarda a saúde tanto do aluno como o trabalho do professor, né? Porque um Claro. aluno, ele pode ter uma patologia vocal. E essa patologia, se você forçar, né, num treino vocal, pode piorar. Então, por isso é muito importante passar pelo otorrino, fazer esse exame, principalmente os profissionais da voz, né, os que cantam profissionalmente. É interessante que faça esse exame a cada ano, para saber Sim. se está tudo bem, sabe? É um exame preventivo que todo cantor deveria fazer. Que a pessoa que está querendo começar a cantar e ela quer fazer essa avaliação, o primeiro passo é ir no otorrino. Sim, seria muito interessante, né? É lógico que a gente, como professor de canto, a gente consegue ouvir uma voz e perceber, né? Não, essa voz aparentemente não tem nenhuma patologia, está soando bem, está soando, tem um timbre, bem timbrado, né? A voz bem timbrada. Então, falou assim, olha, talvez não tenha nenhuma patologia, mas tem algumas patologias que são meio que camufladas, sabe? De acordo com o que a pessoa, como a pessoa emite essa voz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é um zelo, porque, por exemplo, se um aluno
começou a fazer aula com o professor X, mas nunca fez um exame. Aí, quando ele começa a fazer a aula, de repente dá um problema vocal, como que o professor vai verificar se essa patologia já não estava antes dele começar a fazer a aula? Ou como que o aluno vai saber se a técnica daquele professor não foi adequada para a voz dele? Entendeu? Então, isso é uma prática que cada vez mais a gente tem indicado, porque assim você resguarda. O professor vai saber, o aluno começou a fazer aula de canto comigo, ele estava bem, estava tudo ok, né? Então a gente vai cuidar para que continue tudo ok. E quando um aluno começa a fazer aula de canto e que tem algum problema vocal, aí entra a fonoaudióloga, né? Ou o fonoaudióloga. Eu tenho mania de falar A fonoaudióloga porque a fono, né? pessoa com quem eu trato é a fono. E é interessante Então, falar sobre isso, é muito interessante falar sobre isso, porque a primeira coisa, profissionais da área que trabalham com a voz não são apenas cantores, né, professores e várias outras áreas de trabalho precisam da voz, né? Por exemplo, eu aqui não estou cantando, mas estou usando a minha voz. Então é importante. E na parte que nos toca, que é a música, no processo de desenvolvimento, por mais que você seja um clarinetista, um saxofonista, você vai ter como um dos seus instrumentos aí de musicalização, de compreensão da música, a voz. Então é bom ter um conhecimento mínimo, né? Tanto que dentro da nossa grade, eu que fiz bacharelado em música, tinha lá o canto coral, né? Então é importante mesmo, né, Elisângela? com certeza, tem uma importância muito grande na vida de qualquer músico a utilização da voz. Eu lembro que a minha pianista mesmo, ela falava muito com a gente, falou, gente, quando eu aprendi piano, eu aprendi a solfejar, de tanto que a minha professora falava, antes de você tocar a música, você solfeja ela para você conseguir, né, memorizar e tocar melhor. Então, quando você solfeja, você está usando a sua voz, né? É um tipo de canto, né? Então, e é interessante você fazer isso, que eu sempre tive muita dificuldade com solfejo, confesso, mas às vezes a pessoa que tem essa dificuldade, como eu tenho, quando a gente vai treinar um solfejo X, às vezes você repete ele várias vezes, e se você não repetir essas várias vezes de uma forma que seja saudável, você pode prejudicar sua voz até mesmo solfejando, né? Então é muito bom a gente ter um conhecimento básico, né, para utilizar bem a sua voz, né? Eu acho que a prioridade é a saúde. A Claro. saúde. Para quem não conhece, quem nunca ouviu falar em solfejo, solfejo é essa prática que a gente faz da leitura da partitura com as alturas corretas, né? Cantando a melodia, né? E é Isso. interessante porque durante o meu percurso na música, eu nunca tinha me deparado com solfejo. Eu comecei a minha iniciação musical em banda de música, e é um foco bem específico ali para o instrumento, já sai tocando e tá tudo ótimo. Quando eu fui para a graduação, eu peguei o solfejo que tinha solfejo como doação, tinha um monte de coisa, tinha solfejo que era feito em grupo, com 2, 3 vozes, e eu falei assim, meu Deus do céu. E eu fui lá estudar. E é uma questão de compreensão teórica, porque o solfejo, quando você bate o olho na partitura, você já começa a ver as relações intervalares, as funções harmônicas, então ele tem uma questão teórica envolvida, e uma questão perceptiva mesmo, e uma questão de conhecimento da sua própria voz, né? Porque eu via muitos colegas, muito bons músicos, com dificuldade em solfejo, porque não conheciam a própria voz, né? E já eu também vi, por exemplo, cantores, igual eles hoje falei que tinha dificuldade com solfejo também, né? Que tinham dificuldade com Ainda solfejo tem. porque que tinham dificuldade com solfejo por questões de teóricas ou perceptivas,
Então, assim, o solfejo, ele é uma coisa realmente que ele é necessária no nosso processo de formação, e ela pega várias áreas, né? Com certeza. E é uma ferramenta muito útil e que ajuda muito a gente, né? Quem dera eu tivesse ouvido a minha professora lá da musicalização, Lá, estuda mais. Ai, se eu tivesse entrado na faculdade sabendo solfejar, a minha vida seria outra. e esse vídeo, ele vai sair no sábado. E na quarta-feira dessa semana, já vai ter um vídeo lá no canal que eu falo de um aspecto técnico do meu instrumento, que é um aspecto técnico básico, que é a postura da mão no instrumento. E eu falo, é engraçado, parece que foi combinado. Eu faço esse mesmo discurso que você está fazendo agora. Nossa, se eu tivesse estudado lá atrás. Né? Mas faz parte, a gente vai aprendendo. E o Sim, então assim, interessante de já aprender tem vários apanhando conselhos aqui, né? é Então, ó, fiquem ligados. já vai falando para que outras pessoas não passem pelo mesmo problema que nós passamos, né? Então, assim, resumão, né? Quer começar a estudar música, procura um professor de canto, é o melhor, né? Sim. Procura um otorrino, faz um exame da voz, vê se está tudo ok. Se precisar, um fonoaudiólogo também, né? Interessante, Ed, que o fonoaudiólogo, né, que é esse trio parada dura aí, que sempre precisa trabalhar junto, o fonoaudiólogo, ele não deve ser procurado só quando a pessoa tem uma patologia, né? O interessante é que um profissional da voz, ele procure o fonoaudiólogo antes, né? Também como um preventivo, para evitar de ter uma patologia. Eu não fiz isso. Outra dica. Quando eu procurei um fonoaudiólogo é quando eu tive fenda nas pregas vocais, próximo do final do meu curso, eu descobri que eu estava com fenda, mas graças a Deus e graças aos bons professores que eu tive, Foi reversível, né? isso foi percebido em aula. E o meu professor já me indicou a fonoaudióloga, a qual eu trato até hoje, né? Porque a gente sempre tem que fazer uma manutenção, mesmo depois do tratamento ter tido um bom êxito, que graças a Deus hoje eu já não tenho patologia vocal. Mas é sempre bom você consultar, porque o fonoaudiólogo ele faz uma anamnese, que fala, né? Ele faz toda uma avaliação, né, da voz, do corpo, indica outros profissionais que sejam, às vezes, especialistas em voz, né? Se o cantor procura um fonoaudiólogo, é interessante buscar um fonoaudiólogo que seja especialista em voz cantada, né? E existem hoje otorrinolaringologistas que também são especialistas em voz cantada, né? Isso é muito interessante, porque a análise de um profissional, né, um otorrino e um fonoaudiólogo que está tratando especificamente do cantor, ele tem alguns critérios a mais, algumas percepções a mais do que um outro que não tem essa especialização. Então, fica a dica. Os benefícios do canto, né? Da aula de canto, né? Ah, sim, isso é muito importante. A aula de canto, eu até fiz uma listinha de alguns, né? Porque são vários benefícios. Como eu falo com os meus alunos, a aula de canto, ela é muito particular. Cada aluno necessita de um tratamento, de um cuidado diferente, né? Porque as vozes não são iguais, né? Cada pessoa tem uma identidade diferente, né? A voz da gente é uma identidade. E então, como você já disse aí no início, quem canta seus males espanta, porque o canto faz muito bem para a gente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né?
Então, alguns dos benefícios que a aula de canto proporciona é uma realização pessoal, né? Ou uma otimização da atuação profissional. Eu mesmo, como eu estava contando aí para vocês na minha história, quando eu comecei a fazer aulas de canto, foi para uma realização pessoal do canto. Eu gostava mais de cantar, assim, junto com amigos, né, na igreja. Mas eu cantei em casamentos, né? A gente já fez um trabalho junto com alguns amigos tentando formar banda, que foi uma experiência muito interessante. Então, quando você vai para uma aula de canto, você é um profissional da voz, você otimiza a sua profissão. Por quê? Se você cuida bem da sua voz, se você tem as orientações de cuidados vocais junto com o seu professor e com esse trio aí que foi mencionado, você tem uma carreira mais longa, mais saudável, né? Você vai durar mais, vamos dizer assim, né? Profissionalmente falando. E eu mesmo já tive alunos que eram amigos meus que desde que a gente se conheceu na adolescência, ele já cantava e agora, tipo, ano passado foi me procurar para fazer aula de canto. Olha, eu canto na noite, você sabe, já tem não sei quantos anos, mas eu quero cuidar porque eu estou tendo recorrência de rouquidão, então eu quero que a coisa funcione da melhor maneira possível, né? Então, precisamos de saúde para poder cantar bem. O cuidado com a saúde vocal e com a saúde geral, que a gente já falou, né? Que a gente aprende isso na aula de canto. Muita gente acredita que quando você vai fazer uma aula de canto, você só vai chegar lá e só vai ficar cantando. Não é assim, né? Eu já falo com os meus alunos quando eles começam, só tem dia que você não vai cantar. A gente, para cantar bem, a gente tem que preparar o corpo. Então, a gente faz exercícios de alongamento, exercício de articulações, né? Tem uma preparação corporal para que a voz soe melhor, né? Tem muitas pessoas que chegam com uma carga de tensão muito grande. Então, a gente faz um auxílio, né, no relaxamento muscular, massagem, alongamentos que ajuda principalmente a região de pescoço e ombro, né, que são os músculos que estão mais próximos da laringe. Então, esses músculos eles precisam ser trabalhados, precisam estar relaxados para que tenha uma boa fonação. Respiração é a alma do negócio, né, Ed? Para você também, senhor clarinetista. Com certeza. Muita respiração. É a base, né? O trabalho técnico respiratório também é trabalhado. E isso eu falo que é um benefício porque eu, por exemplo, sou asmática. E para quem tem algum problema respiratório, fazer aula de canto otimiza a sua respiração, porque você vai trabalhar. É verdade, tem gente que acha o contrário, né? Ah, não, eu não posso cantar porque eu tenho asma. Mas não, a asma é, como eu já tinha dito antes, Desculpa, tipo de exercício, né? O canto é um tipo de exercício. E o exercício respiratório, ele ajuda muito a melhorar a sua condição física respiratória. Então, a gente trabalha toda essa técnica respiratória para ajudar a otimizar, né, a fonação. Então, se você tem uma boa fonação, uma boa sustentação de coluna de ar, você também aprende a respirar melhor no seu dia a dia. Tem um outro ponto muito interessante e que nem sempre é reconhecido. Na aula de canto, a gente trabalha coordenação motora. Sério? Desenvolvimento cognitivo, sim. Porque quando você canta,
na verdade, você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso ajuda muito nesse desenvolvimento da coordenação motora e cognitivo. Por exemplo, para você cantar, você usa o apoio respiratório, você tem que pensar nele, você tem que pensar na articulação, você tem que pensar na sua língua, você tem que pensar na afinação. E dependendo do tipo de música que você canta, você ainda tem que pensar na sua performance, né? Ou seja, na sua postura, na sua consciência corporal. É tudo ao mesmo tempo. É chupar cana, assoviar e comer farofa. Mais ou menos por aí. Eu adorei essa analogia. Bem mineira. Então, e isso é muito legal. É um ótimo exercício para o cérebro, sabe? E eu costumo falar, afasta o alemão, né? Que é o tal do Alzheimer aí, ó. Fazer aula de canto para afastar o alemão. Que é um grande estímulo, né? Estímulo cognitivo. Você estimula o seu cérebro a fazer cognições diferentes das que você costuma fazer. Às vezes, um simples exercício de língua ou o exercício de vibração de lábio, às vezes a pessoa não tem no seu dia a dia o costume de fazer, por exemplo. E aí você começa a mandar aquela informação nova para o seu cérebro, e o seu cérebro vai fazendo novas conexões e vai aprendendo mais uma coisa. Só o processo de aprendizado já é uma forma de cognição, né? E estímulo para o cérebro, para a memória, né? Muitas vezes você precisa memorizar aquela música para você cantar, né? Pensar numa performance para que você consiga se expressar melhor. Então, isso tudo faz parte, né? É um conjunto, é um pacotão de coisas, né? Claro. Tem também a parte de relaxamento, né? Como eu falei antes. O próprio canto já tem esse poder de ajudar. O canto não, né? Não vou falar assim, puxar a sardinha pro meu lado, não, né? Senão eu vou estar sendo A injusta com você. música. Os músicos. A música em si já tem esse poder de ajudar no relaxamento, né? Mas se você Pelo falar menos também que clarinete, se você falar que o clarinete ajuda no relaxamento e olhar os clarinetistas na orquestra, aquele olho esbugalhado tocando, ninguém vai acreditar. não vai, né? Não. Parece que a Mas cabeça vai explodir. Então, assim, né? Pois é, mas isso também tem técnica para isso que você sabe, né? A técnica de você tentar fazer tudo com o menor esforço e mandar a, o que precisa ser trabalhado para os pontos corretos do corpo, né? Ou seja, evitar as tensões desnecessárias, né? Então, autoconfiança, autoestima, isso tudo a aula de canto pode proporcionar. Agora eu queria que você desse uma dica, porque com certeza muita gente que está assistindo esse vídeo está querendo fazer faculdade. E eu, quando eu estudava na UENG, eu fazia estágio na biblioteca da universidade. E, assim, todo mundo que aparecia assim, em frente à escola, a pessoa nunca viu uma universidade de música na vida, nunca tinha entrado no site da escola, nem nada. Ela passava em frente a uma escola de música, vou lá pedir informação. Todo mundo mandava para onde? Para o estagiário da biblioteca responder as perguntas, assim. Então, eu peguei muita gente que queria, que quer fazer aula de música, que quer, às vezes, entrar numa universidade e ela não sabe por onde começar. Então, agora, um comentário seu direcionado para cantor ou para pessoa que quer fazer aula de canto e quer ingressar no canto a um nível mais acadêmico. Como é que é o processo de um vestibular, de uma prova de vestibular para canto? O que precisa? Eu chego lá, eu canto Parabéns para você, talvez? Como é que é? Ai, ai. Eu vou responder essa baseada no vestibular que eu fiz, né? Que foi para canto erudito.
Porque também tem o E canto aí, popular agora, né? sim, e eu não conheço muito o processo de seleção do canto popular, né? E tenho até uma vontadezinha de fazer, viu? Falar a verdade com você. Mas vamos ver que o futuro nos aguarda. Dica número 1, estude solfejo. De cara. De cara. A parte de teoria musical é muito importante para quem quer ingressar numa faculdade. Eu acredito que, independente de popular ou erudito, é uma coisa que geralmente é cobrada nos vestibulares de música, de modo geral, é ter essa teoria musical, né? O que engloba essa teoria musical? É o estudo das notas, o estudo da parte teórica da coisa, Saber ler né? partitura, né? Saber ler partitura, Porque muita gente sabe saber... cifra e acha que isso é suficiente. Não, nem sempre. Tanto que na faculdade, né, de canto erudito, a gente praticamente não usou cifra, né, Ed? Foram assim, Não. pelo menos na parte de canto, eu nunca tive acesso, assim, a não ser numa passagem da parte de história da música, mencionou um pouco das cifras, e na parte de harmonia também, né? Fala um pouquinho, mas de modo geral, o que você precisa saber, né, estudar já de início seria, acho que a teoria musical mesmo. E hoje você tem lugares diversos para estudar teoria musical, tem escolas de música, tem o FMG, eu fiz a minha preparação básica lá. Isso o pessoal não sabe, né? Geralmente, dentro das universidades, você tem atividades de extensão permanente, geralmente. Que você pode Sim, entrar na lá e UENG fazer, também né? tem, né? Na Pois UENG é. também tem. Então pode ser um primeiro E passo também, né? o primeiro passo, eu acho que é bem interessante isso. O segundo passo, na verdade, esse seria o segundo passo, né? Invertir a ordem. O primeiro passo é você estudar o instrumento que você quer. Se você quer fazer aula, faculdade de música com habilitação em canto, né, na licenciatura ou bacharelado, você precisa primeiro entrar numa aula de canto, você precisa conhecer melhor o seu instrumento, né? E ter uma estrutura, né, física, respiratória, para que você consiga passar pelas provas. Por quê? A universidade, pelo menos na UENG, o meu processo seletivo, a primeira prova que você faz é a prova de canto. E aí, quando você pega o edital, eles já vão mencionar ali algumas peças para você estudar e para você cantar de frente de uma banca. Se você não conhece o seu aparelho, né, fonador, respiratório, você não vai conseguir fazer uma boa prova, porque eles analisam vários pontos, né, nessa prova. Então, se você respira no lugar certo, se você tem uma boa emissão vocal, se você consegue sustentar uma nota, são só exemplos, né, de pontos que podem ser utilizados como avaliação. Então, aí você já está conseguindo dominar o seu aparelho vocal, né, o canto, você faz, ou pode fazer as duas coisas juntas também, né, quem tem esse tempo disponível. Daí, você precisa também estudar as matérias, né, português, geografia, matemática, né. Observar, né? Porque tem universidade que usa o Enem como nota, tem outras que têm vestibular próprio, então é bom observar isso também, né? Fazer uma boa análise do edital, né, isso é, assim, muito importante. Brasileiro não lê edital, Elisângela. Pois é, eu quase me Leia o ferrei com edital, isso. gente. Tem que ler. Quando eu Tudo. passei no vestibular, aconteceu um fato muito interessante comigo, porque eu fiz 3 vestibulares.
Em um dos vestibulares que eu fiz, se você zerasse uma prova, você já era eliminado. E nesse último vestibular que eu fiz, você podia zerar uma prova de peso 1, que eram as exatas. E eu tinha zerado uma prova e eu chorei. Falei, meu Deus, a soma das minhas notas deu para passar, mas eu zerei uma prova. E lá, blá, e chorava, e abraçava minha amiga. Agora que eu fui olhar o resultado, eu não acredito. Aí eu fui, viajei e tal e tal. Depois que eu voltei, falei, eu sei que eu não passei não, mas eu vou conferir aqui no site como é que estão as aprovações. E o meu nome estava lá. Aí foi outro show. Só que tinha Que bom, né? gente, mas não é possível. Eles devem ter errado. O meu nome não era para estar aqui. Aí eu fui ler o edital novamente, que eu tinha lido igual o nariz. Aí, aqui tá falando que eu posso zerar uma prova. Eu tinha me baseado no edital que eu li há um ano atrás, né? Então, gente, o edital eu ele li... pode ter mudanças de um ano para o outro, sim. Então, a leitura para qualquer concurso público, né? Seja faculdade, seja para emprego, ler o edital, fazer uma leitura bacana do edital é sempre muito importante. Eu sou muito chato com essa coisa de edital. Acho porque como já fiz projeto de lei de incentivo e tal, então assim, eu imprimo o edital inteiro, desculpa árvores, eu imprimo o edital todo, encaderno aquilo, eu pego um marca-texto e eu vou grifando as coisas importantes. E eu vou anotando num caderno à parte. Tipo, datas, os pesos das provas, o que pode entrar no dia. Igual, tem gente que chega lá no dia com... O que eu faço com o celular? Porque eu também já trabalhei em concurso público. Já, de vez em quando, faço uns bicos de trabalhar em concurso público. De aplicar prova e tal. Aí chega lá, as pessoas não lêem edital. Tudo está lá no edital. Até se caso aconteça alguma injustiça, alguma coisa inadequada durante o processo da prova que você vai fazer, seja concurso, seja vestibular, você tem que saber o edital todo para você estar ali munido para poder se defender às vezes. Até, né? Para poder aplicar um recurso. E acredite, nessas grandes provas de faculdade e concurso público, a aplicação de recurso é uma coisa muito comum. Muito comum, porque uma questão sai errada, coisas pequenas assim, e se você não sabe os procedimentos, que estão todos lá no edital, você não consegue lidar, né? Não consegue fazer nada direito. E eu acho, sim, que a prova ela começa com a leitura do edital. A primeira prova é a interpretação do edital. Se você não consegue interpretar o edital, sinto muito, meu filho. Né? E é importante, às vezes, como eu trabalhei na biblioteca da universidade, eu sempre avisava isso, que o edital ele pode mudar de um ano para o outro, e é normal que mude um pouco, mas é bom a pessoa ler os editais anteriores do vestibular que ela quer fazer, ou do concurso, enfim, para ela ter uma noção do que é cobrado. Porque nunca vai mudar radicalmente de um ano para o outro. Muda alguns detalhes, né? É óbvio que se você vai fazer leitura do vestibular do seu ano, mas é bom você ler os editais anteriores, né? Para você conhecer o estilo da prova, né? E isso é importante, Ed, até mesmo, pelo menos para quem vai fazer instrumento ou canto, estudar as peças dos editais anteriores. Porque, às vezes, a peça pode até mudar, mas tem algum detalhe de uma peça que é, às vezes, parecido com o detalhe de outra. E você ali já vai conhecendo as nuances, o que mais ou menos, como é o estilo das peças que são cobradas nos editais, de qual livro elas foram tiradas, né? E aí você vai vendo o grau de dificuldade que é exigido para que você possa estudar melhor com o seu professor antecipadamente para você sair melhor na prova. Porque muitas vezes o aluno não vai bem na prova por causa de nervosismo, mas muitas vezes esse nervosismo vem junto com uma falta de preparação.
né? Uma falta de preparação da peça, porque não estudou direito, porque eu acabei pegando a peça poucos meses antes da prova, e aí fiquei insegura. E às vezes, se você tivesse começado a estudar pensando nesse vestibular um ano antes, você tem mais chances de chegar lá e arrasar. Alguma coisa, Elisângela, que você queria complementar? Não, no mais é isso mesmo. Eu aproveito para te parabenizar por esse site que está já com algumas informações muito importantes sobre música, né? Os vídeos que eu vi achei super interessantes, muito produtivos, muito úteis, né? Eu acho que eu chego a pensar que é até uma nobreza da sua parte dividir essa sabedoria com outras pessoas, né? Porque às vezes as pessoas precisam de um auxílio, de uma ajudinha e não sabem muito bem onde começar, para onde ir. E você está dando essa oportunidade para essas pessoas procurarem um norte para realizar o sonho delas, né? Que muita gente quer estudar música e não sabe como, né? Então, Que isso. Deus te abençoe por isso. Amém, amém. Eu que agradeço, Elisângela. Eu que agradeço e é uma honra para mim te entrevistar e eu sinto realmente assim, muita felicidade de ter encontrado tantas pessoas legais durante a graduação e de ter trilhado esse caminho. Assim. Ao longo da minha vida musical, eu encontrei muitas pessoas, a começar lá na minha cidade, lá na banda quando eu comecei a tocar, o maestro, todos os músicos, e sempre a música para mim sempre teve associada a muita doação, a muita compartilhar mesmo. E eu nunca consegui me desvencilhar completamente dessa visão que muita gente pode chamar de visão até romântica, né? Mas eu sempre penso a música realmente como um instrumento de transformação humana, transformação individual e transformação da sociedade. E muita gente pode falar que isso é romantismo da minha parte, mas é assim que eu vejo. Eu tenho dificuldade hoje de lidar com ambientes musicais que são muito competitivos. Eu entendo que sim, que como qualquer ambiente profissional, porque a música é profissão, ela também vai manifestar certos comportamentos humanos, que um deles é a competição, mas para mim música ela sempre vai estar atrelada ao compartilhar. E eu lembro muito uma coisa que eu sempre quis montar, era um canal, alguma fonte de informação sobre música, pensando justamente nas pessoas que estão querendo estudar música e não encontram informação, né? Na minha época, a informação é escassa, assim. Eu não tinha informação por onde começar, eu não tinha músicos na família, músicos que estudaram música, né? Também tem muito músico autodidata. E o instrumento de sopro da minha família não tem ninguém, canto erudito não tem ninguém. Então eu ia para lan house assim, procurar as informações assim e achava muito pouco e não achava método, não tinha nada disponível na internet. E hoje a gente tem muita coisa na internet, mas a informação ela vem difusa, vem desorganizada, né? E eu ainda sinto que as pessoas ainda assim elas têm dificuldade de encontrar muita coisa. Então eu acredito sim que a gente só tem a ganhar de ter esse compartilhar. E eu agradeço muito a você por ceder um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para conversar aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Muito obrigado, Elisângela. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários. E também vocês podem entrar em contato com a Elisângela se vocês quiserem fazer aula de canto. Ela está disponível tanto para aula de canto erudito, técnicas de canto, iniciação e musicalização infantil, né, Elisângela? Sim! Você tem telefone de contato? Sim, depois você pode colocar, Ed. Tá, eu estou colocando nesse exato momento aqui na edição. Isso. Na edição, você pode colocar meu telefone de contato, meu Deixar o o e-mail Instagram também. tem lá, sim, e-mail.
Pode chamar aí que a gente vai responder de alguma forma. Sinal de fumaça. Sinal de fumaça. Não muita, né? Porque atrapalha a voz, né? Com certeza. Tá bom. Muito obrigado, Elisângela, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista aqui com a Elisângela Célia, soprano, formada pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Até mais, gente. Até mais.